Entramos hoje no capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e seus irmãos Tiago e João e os levou sozinhos a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias e falavam com ele. Então Pedro disse ao Senhor Jesus: ó Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se queres, eu mando fazer 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e saía da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho dileto, em quem me agrado, escutai-o. Os discípulos, ouvindo-a, caíram de bruços e ficaram com muito medo. Até que Jesus se aproximou e os tocou, dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, somente Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não conteis este fato a ninguém, até que o Filho de Deus ressuscite de entre os mortos. Os discípulos perguntaram: Senhor Jesus, por que dizem os escribas ou doutores da lei de Moisés que Elias tem que vir primeiro? Jesus respondeu: na verdade, Elias tem de vir para restaurar todas as coisas. Eu vos declaro, porém, que Elias já veio, não o conheceram e ainda lhe fizeram tudo quanto bem fizeram. Assim também o Cristo de Deus há de padecer nas suas mãos. Então os discípulos entenderam que Jesus tinha falado a respeito de João Batista. Como é bom dar o Evangelho sem o véu da letra. O Evangelho que o povo entende e diz: ah, agora sim, mas não me explicaram isso. Este caso aqui, do capítulo 17, chega a tontear até os espíritas mais veteranos. Como é que pode? Então Jesus estava lá, foi transfigurado. De repente os discípulos Pedro, Tiago e João olharam e viram Jesus com Moisés e Elias. E não entendem esta passagem. Que para entender é preciso mesmo ter conhecimento de causa. É o tipo da passagem casca de banana. A maioria aí cai, mas se perde mesmo. Boia, como se diz na gíria, boia. Mas nós vamos explicar. E vocês não leram essa explicação em lugar nenhum. Prestem atenção. Vocês já viram a passagem
de João Batista, degolado porque Salomé dançou muito bem no dia do aniversário de Herodes, quando ele prometeu que daria a ela o que ela pedisse, até metade do reino. Salomé ficou toda feliz, foi correndo para a mãe disse: não precisa tanto. Vamos pedir somente a cabeça de João Batista num prato. Tanta coisa para escolher, e ela foi escolher a cabeça de João. Por quê? Porque João reprovava o gesto de Herodes, que vivia com a mulher do seu irmão Filipe. E a mulher era exatamente a mãe de Salomé, era Herodias. Então ela não gostou e resolveu tirar uma forra. Mas também acabou degolada numa outra encarnação. Engraçado, né? Porque quem degola será degolado. Essa é a lei. Mas então, João já estava irremediavelmente condenado. Jesus, sabendo disso, sabia também que o espírito, por mais elevado que seja, quando entra nesse caixão de defunto chamado corpo humano, entra assim numa espécie de cortina de fumaça, esquece muita coisa e às vezes tem a impaciência dos homens comuns. O espírito só é ele mesmo quando está longe do corpo. O corpo é a pedra de tropeço. Por isso, muito santo faz besteira. Muito santo faz besteira. E isso é comuníssimo. Então, o que aconteceu? João era o maior dos nascidos de ventre de mulher. Mas quando entrava na carcaça, no corpo físico, era um homem com outro qualquer. Estava sujeito a falhar na hora da dor, na hora do golpe. Ora, ele ia ser degolado. Isso podia custar até uma escorregadela de mau jeito. O que fez então Jesus com o poder que tinha? Preparou o espírito de João para a degola. Como? Mostrou a João o que ia acontecer e por que ia acontecer. Porque João tinha sido Elias, Elias tinha sido Moisés, 3 pessoas numa só. Moisés matou 2. Mas seja como for, graças ao seu poder espiritual, implantou o decálogo, a crença num Deus único, portanto, fez do povo hebreu o povo de Deus, o povo monoteico, o povo que só acreditava num Deus só, enquanto os outros acreditavam numa porção deles ao mesmo tempo. Ora, depois que Moisés desencarnou, o povo caiu outra vez nos braços do bezerro de ouro. Começou a adorar bonecos de pau, dizendo que era Deus. Então o que aconteceu? O pessoal caiu no fandango da idolatria, no carnaval da idolatria. Começaram então, todos eles, a substituir o Deus único por uma porção de deuses de meia tigela. Então Moisés, para manter a unidade espiritual do povo, reencarnou como Elias. Elias foi tremendamente violento contra o Deus Baal e os seus congêneres. Acabou mandando cortar a cabeça de 3.000 sacerdotes de Baal. Quando voltou como João, estava escrito que também teria que ter a sua cabeça cortada. Porque pode ser um santo, mas se errou, vai pagar na mesma moeda. Agora vejam que coisa interessante. Depois, naturalmente, daquela voz: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Os apóstolos, que eram muito valentes, ficaram apavorados e caíram de bruços. Tremendo, feito vara verde. Mas então Jesus tranquilizou-os: "Não tenhais medo." Aí eles se levantaram e só viram Jesus.
Então foi quando fizeram aquela pergunta. Não está escrito que Elias tem que vir primeiro? Quer dizer, só aceitariam o Cristo profetizado no Velho Testamento desde Moisés se antes dele aparecesse Elias. Mas naquela ignorância daquele tempo achavam que Elias tinha que vir exatamente como era no seu tempo. Não, Jesus mostrou que Elias veio no outro corpo, já com o nome de João. João que batizava, por isso ganhou o nome de João Batista. Era o batizador ou o Batista. Então, vejam bem, prestem atenção, por favor, como é que Jesus sanciona a lei da encarnação, da reencarnação, como isto é uma lei universal. Jesus respondeu: na verdade, Elias tem de vir primeiro para restaurar todas as coisas. Isto é, como precursor do Cristo de Deus. Eu vos declaro, porém, que Elias já veio, não o conheceram e lhe fizeram tudo o que bem fizeram. Inclusive cortaram-lhe a cabeça. Mas vejam que até o evangelista percebeu com clareza, escreveu nesses versículos finais: assim também o Cristo há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que Jesus tinha falado a respeito de João Batista. Mas claro que isso não é possível. Jesus está dizendo aí claramente que João era a reencarnação de Elias que tinha de vir para restaurar todas as coisas. Não sou eu, estou inventando nada. Está no Evangelho, para quem tem olhos de ver. Uma vida só não dá para um espírito evoluir. Uma vida só é o selvagem antropófago. Vocês querem ver, eu dou sempre ilustrações para a pessoa compreender bem. Eu quero é falar a linguagem do povo. Senão ninguém entende e não me adianta falar aqui bonito, floreado. Vocês pegam, por exemplo, um selvagem antropófago, dão um banho nele, deixam o cabelo crescer à moda da casa, botam um smoking no homem e o levam para um baile no Itamaraty. Ele continua grosso como é na tribo em que viveu e nasceu, etc. Agora vocês pegam um ministro do Itamaraty, ponham o homem nu na tribo, selvagem, façam aquelas tatuagens, ponham um brinco no nariz dele, outro nas orelhas, aquelas coisas que eles usam lá. E o que adianta? O ministro continua civilizado, destoando dos demais. Por quê? Porque o selvagem tem ainda 1, 2, 3, 4 encarnações. O ministro já alcançou 20, 25, 30, 40. É só isso. Todos vocês vão ter o gênio de Rui Barbosa. Todos vocês, sem exceção. É que vocês não tiveram ainda a soma das reencarnações de um Rui Barbosa. É aí que se patenteia a justiça de Deus. Muita gente diz: por que o Rui Barbosa era tão inteligente? Ah, porque tinha lá um negócio nas circunvoluções cerebrais. E o Napoleão, porque era um cabo de guerra tão genial? Ah, porque deve ter um cérebro muito grande. Foram abrir a cabeça do homem, tinha um cérebro pequenininho, pequenininho. Quer dizer, o gênio não está nas circunvoluções cerebrais. Está dentro do espírito que anima o corpo.